Alguns portais tratam como uma sombra para o Cássio. Eu vejo como um goleiro que deve chegar para ser titular absoluto do Cruzeiro. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para falar sobre o possível / provável retorno de Gabriel Vasconcelos ao Cruzeiro. Depois de aproximadamente 13 anos, ele deve retornar à equipe em que foi revelado. O Gabriel Vasconcelos, que teve uma passagem pelo futebol italiano, com menos relevância pelo Milan, com menos relevância pelo Napoli, mas teve alguma importância pelo Capri, pelo Lecce, e ao retornar ao Brasil ele ganhou muito destaque com a camisa do Coritiba em 2023, muito destaque com a camisa do Juventude em 2024, terminou tendo uma escolha talvez não tão interessante em ir ao Vitória. Acredito que a ida dele do Vitória e até a proposta que chegou do Vitória para ele foi muito para substituir o Arcanjo, que era o goleiro titular e ao que tudo indicava iria ser o reforço do Fluminense para 2025. Terminou que a negociação entre Fluminense e Vitória pelo Arcanjo não rolou e o Vasconcelos, Gabriel Vasconcelos, terminou ficando de lado, terminou ficando como uma segunda opção na meta do Vitória. É uma negociação que ainda está em andamento. Alguns portais tratam como uma negociação já fechada, outros falam que está muito próxima de acontecer. E principalmente eu quero destacar aqui no ponto do vídeo sobre a perda de espaço clara que eu entendo do Cássio a partir da chegada do Gabriel Vasconcelos. Alguns portais tratam como uma sombra para o Cássio. Eu vejo como um goleiro que deve chegar para ser titular absoluto do Cruzeiro. Gabriel Vasconcelos, por tudo que apresentou com a camisa do Coritiba, por tudo que apresentou com a camisa do Juventude, e olhando para os últimos anos do Cássio, olhando para o que ele fez ou deixou de fazer com a camisa do Corinthians, olhando também para algumas falhas que ele comete nessa passagem pelo Cruzeiro, eu entendo que o Gabriel Vasconcelos tende a chegar para ser uma peça absoluta pela regularidade que é muito maior. Você tem um goleiro que consegue passar uma segurança muito maior do que o Cássio vem passando e ainda assim conseguindo fazer defesas tão difíceis quanto o Cássio, pelo menos olhando o que o Cássio conseguiu trazer para o Cruzeiro, olhando principalmente na Sul-Americana. É bom assim a gente pontuar. As falhas do Cássio elas são gritantes em alguns pontos, mas também ele já teve alguns pontos positivos nessa passagem do Cruzeiro, principalmente na Sul-Americana de 2024. Mas entendo que Gabriel Vasconcelos ele chega até pela regularidade maior, talvez pelo fator também do jogo com os pés muito melhor do que o Cássio. Entendo que o Gabriel Vasconcelos chega para ser o titular do Cruzeiro, caso ele seja anunciado, caso ele seja confirmado. Vou até trazer a matéria do NE45 que fala sobre essa negociação. Vou passar aqui para vocês. Vou deixar até o link da matéria disponível aqui na descrição do vídeo, que fala: goleiro Gabriel Vasconcelos do Vitória negocia a ida para o Cruzeiro. Goleiro contratado pelo Leão nesta temporada tem o interesse da Raposa, que o revelou para retornar neste ano. Gabriel Vasconcelos, contratado pelo Vitória neste ano, pode estar de saída após pouco tempo da sua chegada. Isso porque o Cruzeiro tem interesse nele e já negocia pela sua contratação. A informação foi divulgada primeiramente pela Itatiaia. O jogador de 32 anos foi contratado pelo Leão para brigar pela posição com Lucas Arcanjo, que quase saiu do Fluminense, mas a negociação melou. Aqui eu entendo que ele chegou para substituir o Arcanjo. A ideia do Gabriel Vasconcelos era chegar e encontrar um Arcanjo saindo para o Fluminense. Até porque não era um movimento tão inteligente assim sair do clube em que ele era incontestável, de um clube que seguiu na primeira divisão, para ir em uma outra equipe que tinha um goleiro muito soberano. Assim, e olhando o Arcanjo e Gabriel, eu entendo que o Arcanjo, até pela identificação que tem com o Vitória, ele estava um grau acima, um degrau acima do que o Gabriel Vasconcelos. Mas olhando aqui, eu entendo que ele chegou ao Vitória entendendo que o Arcanjo iria sair. Gabriel Vasconcelos sequer fez parte da relação dos atletas do Vitória que viajou para o duelo contra o Maranhão na Copa do Brasil. Esse confronto aconteceu na terça-feira, no dia 25/2.
Além disso, também não foi relacionado para o duelo contra o Atlético da Bahia pela última rodada da primeira fase do Campeonato Baiano, que aconteceu no último final de semana. Então, Gabriel Vasconcelos pelo Vitória, o goleiro foi contratado por 1 milhão junto ao Coritiba, até porque quando ele atuou pelo Juventude em 2024 foi por empréstimo. Ele disputou a temporada de 2024 pelo Juventude e foi um dos nomes de destaque, foi um dos maiores nomes, acho que foi um dos grandes goleiros do Campeonato Brasileiro. Assim, sem nenhuma dúvida, eu entendo que ele talvez não está num top 5, porque o top 5 ele é muito alto, com o John, enfim, com o João Ricardo, com o próprio Arcanjo também, que eu entendo que está acima do Gabriel Vasconcelos, mas foi um dos grandes goleiros do Campeonato Brasileiro. Então tá aqui, é tratado, vou até mostrar para vocês esse ponto, tem aqui o Bola VIP que fala sobre a contratação dele, chega para ser como uma sombra do Cássio. Não entendo dessa forma, entendo que olhando o que os dois goleiros apresentaram, principalmente nas duas últimas temporadas, e aí eu não estou falando de grandeza, não estou falando de carreira como um todo, estou falando realmente de momento, entendo que o Gabriel Vasconcelos deve passar uma segurança muito maior ao gol do Cruzeiro do que a figura do Cássio. Apesar do Cássio ser um símbolo de toda essa nova fase do Cruzeiro, dessa nova SAF do Cruzeiro, mas entendo que olhando para o jogo, olhando para o desempenho, olhando para todas as condições de meta mesmo, entendo que o Gabriel Vasconcelos tende a chegar para ser uma figura absoluta. Deixa um pouco da sua opinião aqui abaixo, o que você entende desse movimento, desse retorno do Gabriel Vasconcelos ao Cruzeiro. Também deixa o like para mais conteúdos como esse, se inscreve no canal e compartilha o link. Eu vou ficando por aqui, até a próxima.